capítulo 1 de Tiago, a partir do verso de número 1. Estou com a tradução NVT, está aqui na projeção a mesma tradução, amém? A epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1 diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. E quando vocês forem tentados, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém. Verso 14. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Todavia, que toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, somos tornados seus primeiros frutos. Amém? Nós iremos ler até o verso de número 18 e depois qualquer coisa nós seguimos adiante. Meus irmãos, nós estamos aqui diante dessa epístola ou desta carta que tem por autor Tiago, né? Que, por sinal, durante alguns períodos da igreja, logo no início, alguns até não tinham certeza qual foi o Tiago que escreveu esta carta, pois alguns diziam que poderia ser o Tiago, apóstolo de Jesus, que fazia parte dos 12, que era até do círculo mais íntimo de Cristo. Outros acreditavam que aqui seria Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de Maria com José.
ou seja, meio-irmão de Jesus. Por que meu irmão? Porque Jesus, ele não era filho de José sanguíneo, mas era filho adotivo. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, sendo assim, durante alguns períodos da igreja primitiva, houve-se dúvida qual foi o Tiago que escreveu esta carta. Porém, os pais da igreja analisaram sua literatura e assim identificaram e registraram que aqui é o Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, que, por sinal, quando Jesus estava em terra, nos seus dias de ministério, esse Tiago, ele não era devoto a Jesus, não cria em Cristo. Porém, logo após Cristo ser ressuscitado dentre os mortos, esse Tiago, ele passa agora a ser um Tiago convertido, ele se converte ao cristianismo. Sendo assim, esta carta foi escrita por Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Isso aqui você precisa gravar na sua cabeça. Outro ponto, que esta carta é muito singular, porque esta carta ela é uma carta muito prática. Eu conversei com os irmãos, até sugeri para que os irmãos lessem durante esse mês essa carta de Tiago, que por sinal é uma carta muito curta. Se você já leu ou se você vai ler, você vai observar que ela é uma carta muito prática. De um versículo para o outro, ele troca de assunto muito rápido. Um versículo ele sugere uma coisa, no versículo seguinte ele sugere outra coisa e vai sempre seguindo sugestões, orientações e assim por diante. Por isso que esta carta ela é uma carta conhecida pela sua praticidade. Ele é muito rápido, ele orienta algo, o versículo seguinte ele orienta outra coisa e assim ele vai seguindo, formando a sua linha de raciocínio. Não é uma carta muito teológica, pois ela é uma carta mais prática. É por isso que o tema diz: praticando uma fé verdadeira. Então ela é uma carta que ela absorve todo o conhecimento teológico das próprias escrituras, dos próprios ensinos de Jesus, e ela vai nos sugerir uma prática desses ensinos. Um exemplo, quando os irmãos forem ler as cartas paulinas, nós vamos ver que Paulo ele sempre falou sobre a fé, a regeneração, a justificação por meio da fé, que a salvação não é por obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Já Tiago, ela é uma carta que vai falar mais das obras, ou seja, ele vai absorver o conhecimento de Paulo sobre a fé, dizendo: quando você recebe a fé ela é gratuita, nós não pagamos nada para receber a graça, a misericórdia do Senhor. Mas quando nós recebemos a misericórdia, quando nós recebemos a graça, quando nós temos fé em Jesus, esta fé automaticamente ela deve gerar em nós também obras para o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então esta carta é uma carta que ela vai falar sobre as questões práticas, praticidade. O contexto aqui que Tiago escreve esta carta, próprio Tiago, ele diz: eu, Tiago, escravo de Deus, ou servo de Deus, envio estas cartas às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Esta carta, quando Tiago ele sugere o seu destinatário, as 12 tribos espalhadas pelo mundo, nós temos duas visões que nós podemos pensar. Alguns vão dizer que esta carta foi escrita, foi destinada aos cristãos judeus que estavam fugindo da região da Palestina devido à perseguição do Império Romano por conta do crescimento do cristianismo. Então ele escreve as 12 tribos espalhadas pelo mundo, sugerindo aqui que seriam judeus cristãos. Outros vão sugerir que esta carta ela também pode ser aplicada como uma carta geral. O que é uma carta geral? Uma carta geral é uma carta que é direcionada a toda a igreja. Por exemplo, nós temos a carta do apóstolo Paulo enviado aos
Coríntios. Ou seja, é uma carta que foi enviada aos irmãos que estavam em Coríntios. Esta carta já é intitulada como uma carta geral. Ou seja, não só para os irmãos de Coríntios, de Roma, mas para toda a igreja de Cristo. Inclusive nós que estamos aqui, que recebemos essa carta, lemos essa carta e ela serve para nós. Então ela é uma carta de punho geral. Ela serve para todos. Sendo assim, nós fizemos esse pano de fundo para que você possa entender quem é Tiago, para quem ele escreveu essa carta e qual o objetivo ele escreveu esta carta. Ela é uma carta prática escrita pelo meu irmão de Jesus Cristo. E no decorrer deste capítulo 1, nós temos aqui alguns temas neste capítulo 1 que é muito interessante, que nós podemos chamar esse primeiro tópico aqui como fé e perseverança. Porque o texto que nós lemos, Tiago ele vai fazer muitas das vezes conexões em relação a tentações, provações, paciência, fé, perseverança. Então este primeiro capítulo, nós iremos perceber que Tiago, ele vai falar sobre as questões da provação e sobre a tentação. Quando nós ouvimos provação e tentação, qual a diferença de provação e qual a diferença de tentação? Parece até ser uma coisa só, né? Provação, tentação, é uma coisa só, pastor. Tudo é complicado. Mas o próprio Tiago aqui, ele vai nos mostrar qual é a diferença de provação e qual é a diferença de tentação. Quando ele diz aqui, considere o motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Olha que texto. Ele está mandando nós termos alegria sempre que nós passarmos por provação, de qualquer tipo. Parece até estranho, né? Como assim? Eu estou desempregado, eu estou enfermo, eu estou em luto, eu estou apertado, meu casamento não vai bem, minha casa não vai bem, as coisas não vão boas. E como é que eu vou ficar feliz? Como é que eu vou ficar bem? Mas Tiago está dizendo, meus irmãos, considere motivo de grande alegria quando passarem por qualquer tipo de provação. Mas por que, pastor, eu devo ter alegria diante da provação? Se a provação me entristece, se a provação me põe para baixo, se a provação tira as minhas noites de sono. Mas ele conclui dizendo, pois quando a fé de vocês é provada, ela vai gerar em vocês o quê? Perseverança e oportunidade de crescimento. Ou seja, ele está dizendo aqui, meus irmãos, que a provação de qualquer punho, as provações da vida, seja qual elas for, qual provação? É um desemprego, é a fome, é a enfermidade, é o luto, é todo tipo de provação que todos nós enfrentamos diariamente, fazem parte da vida. Ele diz, quando vocês passarem por tudo isso, qualquer provação, de qualquer tipo, de qualquer punho, tenham alegria, porque esta provação, ela vai testar a fé de vocês. Esta provação é para ver como é que está o nível de fidelidade que vocês têm com Deus. Porque ele diz, quando vocês são provados, a fé de vocês são testada. É algo muito complexo, né? Poxa vida, como que Deus nos prova em todo o tempo? Deus nos prova em todo o tempo. E ele diz, quando vocês são provados, a fé de vocês são testada, e quando a fé de vocês são testada, isso vai dar em vocês o quê? Perseverança e oportunidade de crescimento. Olha, ou seja, para crescer, eu tenho que ser provado. Para eu desenvolver, eu tenho que ser provada. Para eu ter perseverança, eu tenho que ser provado. Como é que eu vou ter perseverança se eu não passar pela provação? Se você persevera, é porque você insiste em algo, que você confia em algo, que você não vacila em algo. Isto é a perseverança. Então, Tiago, ele nos dá essa carta, irmãos, ensinos maravilhosos, ensinos que valem para toda a vida. Queridos, eu conheço pessoas, eu sei que você conhece também, muitas pessoas
que começaram a caminhar com Cristo, começaram a caminhar na igreja, está lá servindo ao Senhor Jesus, está lá, vem para cá e acha que tudo é mil maravilha. Não, agora eu sou crente, agora eu sirvo o Senhor Jesus, agora eu não vou passar por provação. Passou o tempo da miséria, agora chegou o tempo de eu cantar o hino da vitória. São isso que nós ouvimos muitas das vezes, não é isso? E vai ter momentos sim de cantar o hino da vitória, mas também haverá momentos de provações. E quantas pessoas, irmãos, que são provados e elas espirram fácil? Quantas? Qualquer provação, não precisa nem ser muita coisa, qualquer provação é um problema conjugal, é um problema de desemprego, é um problema que às vezes na igreja, irmãos, nós estamos aqui, nós somos seres humanos, nós temos problemas, todos nós somos diferentes uns dos outros, um é mais fechado, um é mais aberto, um às vezes é um dia que está triste, tem dia que está feliz, e assim vai. Nós somos seres humanos. E aí às vezes nós vamos para a igreja, chegamos na igreja, fulano me olhou estranho, já espirrou, não suporta. E olha que isso nem é aprovação, mas para ele é aprovação. Às vezes, o que não é aprovação para mim, para você é. Mas tem muitos que não suportam passar por provações. Passou, espirrou. Mas o Tiago aqui, ele está nos ensinando que a provação, ela é necessária. Ela é preciso. Assim como um vaso de barro, ele é preciso passar pelo fogo para que ele se torne um vaso, assim somos nós. Nós somos barro, o Senhor nos pegou do solo, do chão, nós éramos pisoteados pelas pessoas, barro não serve para nada. Se você tem uma rua asfaltada e uma rua de terra, você vai caminhar pelo qual? Pela rua do asfalto, ninguém quer pisar na terra. Se chover então, todo mundo vai pelo asfalto, ninguém quer pisar na lama, porque lama não serve para nada. Mas Jesus olhou para nós no chão, pó, lama, nos pegou, nos modelou, e ele faz o que, irmão? Para nos transformar em um vaso, ele precisa nos colocar dentro da fornalha, dentro do fogo. Estas são as provações. Ou seja, as provações, elas são para que a nossa fé seja testada. Amém? Esse é o primeiro ponto. E ele continua dizendo, é necessário que ele cresça, pois quando estiverem plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem nada que lhe falte. Ele está dizendo, é necessário que vocês passem pelas provações, porque conforme vocês são provados, vocês vão adquirindo perseverança, vocês vão adquirindo mais fé, vocês vão crescendo, desenvolvendo, e vocês serão maduros suficientes para que nada de vocês venha a ter falta. Ou seja, para que eu possa ser maduro, eu preciso passar por provações. Cada provação é um ponto no teu currículo. Teu currículo está sendo preenchido. Passei por isso. Você vai ganhando mais casca. É que nem um músculo, né? Quando alguém começa a fazer uma academia, né? O músculo tá lá fraquinho, todo molinho, né? Aí a pessoa começa a fazer academia e esse músculo começa a ser fortificado, ficar fortinho. Assim somos nós na caminhada com Deus. Amém? Então vamos lá. Ele vai seguindo dizendo, quando vocês passarem por provação, glorifiquem a Deus por isso. Tenham alegria. E ele vai dizendo, se vocês precisam de sabedoria, eu preciso de sabedoria, todos nós precisamos de sabedoria. A sabedoria, irmãos, aqui, ela é uma sabedoria relacionada com o nosso envolvimento com o nosso Deus. É uma sabedoria para nós sabermos lidar justamente com as provações, com as lutas da vida. E ele diz aqui, se vocês estiverem buscando sabedoria, vocês se querem buscar sabedoria, ele diz, peçam a Deus, pois que ele é generoso, e vocês receberão. Mas ele conclui dizendo, mas façam isso com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Então ele está nos dizendo aqui que nós temos o recurso
de rogar a Deus para nós adquirirmos sabedorias, justamente para nós sabermos lidar com as provações e com as lutas da vida. E essa sabedoria nós adquirimos falando, pedindo, rogando a Deus, pois Ele é generoso para nos dar essa sabedoria. Mas Ele diz, peça com fé. Ou seja, eu tenho que acreditar naquilo que eu peço. Nós ouvimos uma palavra aqui, uns domingos atrás, do evangelista Tiago. Eu não sei quem estava aqui no culto, mas ele pregou uma palavra muito interessante, que ele falou sobre Rode, que ela estava junto com os irmãos, orando para que Pedro fosse solto da prisão. Enquanto os irmãos oravam, Deus liberta Pedro da prisão. Pedro vai parar na porta da casa deles, bate na porta. Quem vai receber Pedro é a dona Rode. Quando a dona Rode, ela vê Pedro na porta, ela toma um susto. E ela diz para os irmãos, olha aqui, irmãos, Pedro está aqui na porta. Os irmãos que estavam orando para que Pedro fosse solto falaram, você está louca, isso aí é um fantasma, como que Pedro está na porta? Ou seja, eles estavam orando por algo que eles não acreditavam que iria acontecer. Se assustaram quando Pedro estava lá. Então aqui Tiago está dizendo, se vocês forem orar, se vocês forem pedir, peça com fé, sem vacilar, sem duvidar. Ou seja, ele está nos dando, irmãos, o segredo para nós adquirirmos a sabedoria que vem do alto. Nós rogarmos e pedimos com fé, sem vacilar, sem duvidar. Queridos, nós precisamos ter fé no Senhor e rogar e pedir para que de fato o Senhor nos ouça os nossos pedidos, mas devemos pedir com fé. Então ele vai nos dando esses ensinos, fé e perseverança. E continuando aqui o texto, ele vai nos falar a respeito, um pouco mais à frente, sobre as questões comportamentais de como o irmão. Ele diz, lá no verso de número 9, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar. Ele vai fazer um paralelo entre o pobre e o rico, no verso 9. O irmão que é pobre tem motivo de se orgulhar, porque é digno de honra. E aquele que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Queridos, olha que interessante. Ele está falando sobre a relação da pobreza e da riqueza. Obviamente, esta carta, como ela é uma carta geral, ela vai alcançar todo tipo de pessoas. O rico, o pobre, o pequeno, o grande, não importa. Nós estamos geograficamente em um território da área do povão. Francisco Morato, aqui é o povão, a área comunidade. Mas nós temos irmãos em Cristo que estão em áreas mais nobres, nas igrejas no Alphaville, né? Tem pessoas que já estão em igrejas que estão em área mais nobre, que isso não faz diferença, somos irmãos em Cristo. Então esta carta é de punho geral, para o irmão pobre, mas também para o irmão que é rico. E ele diz aqui, ó, o irmão que é pobre, ou seja, eu vou me incluir nisso aqui, nós que somos, né, pobres no sentido não espiritualmente, mas no sentido financeiramente, lutamos, trabalhamos, nós que somos mais humildes, pobres, nós devemos nos orgulhar, porque nós somos dignos de honra. Aí a questão é essa, como assim, pastor? Se eu sou pobre, como eu sou digno de honra, né? Mas aqui ele está dizendo o quê? Você que é pobre financeiramente, você que é pobre, né, na questão financeira, você deve se orgulhar, porque a sua posição espiritual, ela é elevada às circunstâncias terrenas. Vou de novo. O irmão que é pobre tem motivo de se orgulhar, porque ele é digno de honra. Por quê? Porque a sua posição espiritual está acima das suas circunstâncias terrenas. Nós aqui na terra podemos sim ter problemas financeiros, mas na posição espiritual, o apóstolo Paulo diz que nós fomos levados com Cristo no lugar de honra. Nós podemos ser pobres de dinheiro, mas espiritualmente, irmãos, nós somos ricos, porque nós temos a pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando dentro de nós.
Isso é motivo de nós termos orgulho. Então ele diz: o irmão que é pobre, se orgulhe, porque você é pobre de dinheiro, mas espiritualmente você é rico. Você é pobre de questão bancária, mas a sua posição espiritual é alta, é elevada. Aleluias! E ele diz: e o que é rico? E aquele que tem dinheiro? Ele deve se orgulhar porque ele é insignificante. Aí você fala: como assim, pastor? Mas como assim? Ele deve se orgulhar porque ele é insignificante? Sim, meu querido. Porque ele diz aqui, ó, que tanto como o que é pobre, ele é rico espiritualmente. Aquele que é rico financeiramente ou fisicamente, ele deve ter dentro dele um posicionamento, um espírito de humildade, de modéstia diante dos irmãos. Então ele está dizendo para os dois níveis, o rico e o pobre: todos vocês estão afunilados em uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Ou seja, você que é rico, você deve ter um espírito modesto, um espírito humilde. Você que é pobre, você deve ter um espírito também humilde, mas se orgulhe, porque você é rico espiritualmente. Então ele equilibra. No reino de Deus, todos são iguais. O pobre e o rico, não faz diferença. Todos estamos em Cristo Jesus. E aí, queridos, para nós partirmos para o termo deste capítulo 1, porque é muita coisa, é muito conhecimento aqui nesse livro, mas nós temos que correr. Ele vai falar no versículo 12. Esse texto é um texto muito legal, porque ele diz algo muito interessante, que é o que eu falei no início, né? Quando eu deixei uma pergunta no ar para os irmãos: qual a diferença de provação e tentação? Deixei essa pergunta no ar e não respondi, mas vou responder agora. Qual é a diferença, pastor, de provação e tentação? O senhor falou que na provação eu tenho que ter alegria, ok? Eu tenho que ter fé para que eu possa perseverar. Aí o verso 12 ele diz, ó: feliz é aquele que suporta com paciência a provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. Ou seja, ele diz que feliz é aqueles que suportam. Ou seja, aqueles que aguentam, que permanecem, que têm fé, que têm perseverança, que não desiste, que não para, que caminha, que vai adiante, não importa qual é o teor da provação. Eu não largo Jesus por nada. Não importa o que venha acontecer, eu não largo Jesus por nada. A enfermidade pode bater na minha porta, mas eu não largo Jesus por nada. O luto pode chegar na minha casa, mas eu não largo Jesus por nada. Não importa, meu querido, o que aconteça na trajetória, não largue Jesus por nada. Amém? Em nome de Jesus, não largue Jesus por nada. Então ele diz: feliz é aquele que suporta, é aquele que permanece firme, com paciência, que suporta as provações e tentações. Por quê? Depois haverá um dia de recompensa. Haverá um dia que nós seremos recompensados. Receberemos a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que o amam. Haverá um tempo, irmãos, que tudo que nós passamos nessa terra, tudo que nós enfrentamos, as nossas lutas, a nossa perseverança, a nossa fidelidade com Deus será sim recompensada. Um dia nós estaremos diante do Senhor. Ele irá olhar para mim, ele irá olhar para você e falar: servo bom e fiel, pode entrar, eu te conheço, eu sei o teu nome, eu sei as tuas lutas, eu sei que você morava lá no Vila Bela, lá no Jardim dos Reis, lá em Franco da Rocha, eu vi as noites que você choravam, eu vi as tuas provações, mas você permaneceu fiel. Se você permaneceu fiel, receberá a coroa da vida eterna. Aleluias. Ou seja, queridos, isso aqui deve nos motivar a permanecer fiéis ao Senhor. E ele diz, verso de número 13: e quando vocês forem tentados, aqui é a diferença: provação e tentação. Vamos parar para pensar.
E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele nunca tenta alguém. Diferença de provação e tentação. Vamos lá, vamos pensar. Provações são de punho, corriqueiro da vida. Todos nós passamos provações, as coisas comuns da vida, que às vezes Deus permite nós passarmos por ela, pelas provações. Agora, Tiago está dizendo, quando vocês forem tentados, existe uma diferença de tentação e provação. Não diga, esta tentação vem de Deus. Como assim, pastor? E Deus prova? Sim, Deus prova. As provações fazem parte. Mas existe uma diferença da provação e tentação. O que é a tentação, pastor? Ele diz, a tentação, ele fala, quando vocês forem tentados, não digam que esta tentação vem de Deus. Pois Deus não tenta ninguém a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. Põe o verso 14. A tentação, ela vem dos nossos próprios desejos, que nos seduz e nos arrastam. Que as tentações, ela vem da onde? Dos nossos próprios desejos, que nos seduz e nos arrastam. Então, ou seja, as tentações, elas não vêm de Deus. Elas não é para testar a nossa fé. As provações são coisas da vida, são provações. É o desemprego, a enfermidade, é tudo na vida que acontece de prova, tá difícil, não é fácil, as calúnias, os levantes, o inimigo se levanta para acusar, para difamar, são provações da vida que vão testando a nossa fé, vão nos dando maturidade, crescimento, você vai ficando mais forte diante do Senhor. Mas as tentações, irmãos, é ao contrário. Enquanto as provações, elas vão gerar em nós fé e perseverança, as tentações vai nos levar para a morte. Esses desejos, que são os desejos, as tentações, dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Ou seja, as provações nós devemos nos alegrar, porque as provações vão gerar em nós a fé, a perseverança, a maturidade, o crescimento. Mas as tentações nós devemos enfrentá-las constantemente. Enfrentar quem, pastor? Você mesmo. Às vezes o problema, irmãos, é que nós atribuímos muito as coisas ao diabo. Tudo é o diabo e nunca somos nós. O diabo me tentou. Eu estou no texto. O texto diz que as tentações vêm dos seus próprios desejos. Ele só colocou um prato diante de você para alimentar o que o teu corpo quer, o que a tua mente quer, o que o teu coração está propício a fazer. Então as tentações, elas vêm dos nossos próprios desejos. Ela é interna, é a luta diária. Então aqui nós encontramos a diferença da provação e da tentação. E aí, nós devemos vencer as tentações diariamente, diante de nós mesmos, das nossas próprias lutas, dos nossos próprios desejos, e assim sucessivamente. E aqui, queridos, eu quero concluir esse primeiro capítulo, rapidinho, no verso de número 22. Quando eu falei para os irmãos no início que esta carta ela é uma carta prática, e ele nos orienta aqui com o verso 22 dizendo que isso aqui serve para nós. Nós estamos ouvindo a palavra, não estamos? O que ele diz aqui, não se limitem, porém, a só ouvir a palavra. Ou seja, não, eu vou para o culto, ouço a palavra, até guardo um pouquinho, só guardo, né? Só guardo, a gente só guarda a palavra. Ele diz, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Agora ponha em prática. Do contrário, vocês só enganarão a si mesmo. Se você só ouve, se você só guarda, se você só fica ali, né, se alimentando, mas você
não coloca em prática, você está se enganando. Então ele nos convida, irmãos, a nós colocarmos em prática a palavra de Deus, colocarmos em prática aquilo que ouvimos, colocarmos em prática a perseverança, amém? Colocarmos em prática a fé em Jesus, colocarmos em prática vencer as tentações. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É por isso que o tema proposto para esse mês inteiro é esse: praticando uma fé verdadeira. Se eu não pratico, as pessoas não vão ver Jesus em mim. Queridos, um escritor, que eu não lembro o nome agora, ele disse, irmãos, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. É muito mais difícil as pessoas do mundo pegarem a Bíblia para ler, mas elas verão a Bíblia em você, no teu comportamento, na forma que você fala, na forma que você age. É por isso que ele nos diz, não sejam apenas ouvintes, mas pratiquem a palavra. Sejam praticantes da palavra. Sejam luz aonde vocês estiverem. Você é luz no teu trabalho. Você é sal no teu trabalho. Você é praticante da palavra no teu trabalho. Não importa onde você estiver. Seja praticante da palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Amém? E aqui, irmãos, para nós concluirmos que as horas já estão se avançando, ele diz, lá no verso de número 26, se algum de vocês afirmar ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor. Verso 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e das suas dificuldades, e não se deixem corromper pelo mundo. Queridos, quando eu afirmo que esta carta é uma carta prática, é isso. Quando nós vamos pregar o evangelho para as pessoas, nós chegamos às vezes em uma família, em um lar, a pessoa está lá com fome, a pessoa está lá às vezes com o armário vazio, sem um arroz, sem um feijão, sem nada, a geladeira vazia. Você vai lá falar de Jesus para a pessoa, chegar lá na casa da pessoa, ou um ente querido seu, um familiar, um amigo, seja quem for, você vai lá falar de Jesus para a pessoa. Você prega a palavra, fala de Jesus, glória a Deus por isso. Mas você vai embora. Jesus alimenta a fome física, ele alimenta a fome espiritual. Ele falou que ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão espiritual que mata a fome e a sede dos homens. Mas física se mata, irmãos, com arroz, com feijão. Então, Tiago, ele está nos dizendo o quê? Que nós, como servos do Senhor, nós devemos também colocar em prática as boas ações, as ações sociais, em ajudar o próximo. Quando ele diz aqui as viúvas, os órfãos, ele está colocando nessa categoria os mais necessitados, as pessoas que precisam. E nós aqui como igreja somos uma comunidade. Todos nós enfrentamos lutas. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Pastor, estou apertado aqui. Compartilha conosco. Nós estamos aqui para nós juntarmos e ajudarmos você. Pastor, está difícil, pastor. Esse mês foi apertado, preciso de ajuda. Fala conosco. Nós estamos aqui para ajudar o outro. Este que é o comportamento que nós devemos ter de forma prática da palavra de Deus. A igreja, irmãos, ela deve estar para servir tanto no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico, material, ajudar os necessitados, ajudar os órfãos, as viúvas, aqueles mais carentes. Ou seja, isso que é ter uma prática de fé verdadeira. É o que diz o tema, praticando uma fé verdadeira. Então que nesta noite eu espero que esta palavra tenha ficado no teu coração. Eu espero que você tenha entendido o propósito desta palavra. Esta é a abertura. Eu peço que os irmãos que aqui estão não faltem nas próximas quartas. Nós teremos outros pastores que passarão por aqui. Temos já alguns pastores convidados para estar aqui. Vai ser uma bênção. E eu quero muito, irmãos, que esse mês de junho você leia Tiago.
Pastor, eu já li. Lê de novo, volta. Pastor, acabou, lê de novo. Se você pegar para ler, você lê em um dia isso aqui rapidinho. Lê de novo. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. E assim você vai entendendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?